Este agricultor recebe até os 5.000 reais por mês apenas para passear em um pomar e colher esta fruta espinhosa. Você provavelmente está pensando em se candidatar a esse emprego agora mesmo sem saber como se chama essa fruta. Hoje, deixe-me levá-lo a esses pomares de frutas tropicais exóticas para ver como os agricultores colhem e processam 5 tipos de frutas que você provavelmente nunca comeu antes. Conhecido como o rei das frutas, o durian é sempre procurado por um preço elevado de cerca de $3,7 por libra onde é cultivado, e pode chegar aos 32,50 por libra no mercado do Cizenanewa. Com seu aroma característico e sabor rico e cremoso, essa fruta costuma ser comprada para consumo imediato ou usada para fazer bolos, arroz, sorvete e muito mais. Devido à sua casca espessa e pontiaguda e ao fato de crescer em árvores com cerca de 4 a 5 metros de altura, a colheita do durião é extremamente difícil. Antes da colheita do durião, haverá uma pessoa chamada seringueiro de durião que verifica a maturação do durião. Eles usarão uma faca para bater na fruta e, com base no som e na cor da casca, saberão se deve ou não ser colhida. Este é o trabalho de 5.000 reais por mês que mencionei no início do vídeo. Em seguida, o agricultor corta rapidamente o caule do durião e joga-o no chão. Os catadores no chão usarão rapidamente uma cesta almofadada para pegá-lo. Os espinhos de durian podem causar sangramento, então o catador precisa usar capacete e luvas, mas os catadores habilidosos às vezes não o fazem. Se a fruta estiver madura demais, ela também pode cair sozinha no chão, geralmente à noite. Naquela hora, o agricultor só precisa colher. Algumas fazendas usam redes amarradas de árvore em árvore para colher duriões de alta qualidade. Após a colheita, o durião é pré-processado, sendo lavado e classificado. O durian pode amadurecer muito rapidamente e deve ser consumido cerca de 1 semana após o amadurecimento, caso contrário, apodrecerá. Portanto, o durian exportado deve ser congelado inteiro assim. Além disso, pode ser separado em segmentos, embalado a vácuo e congelado. A polpa de durian também pode ser usada como ingrediente em produtos como sorvetes, bolos e doces. Muitas pessoas podem ter bebido bebidas com sabor de líquia, mas nunca viram ou comeram uma fruta de líquia. É uma fruta de sabor perfumado e doce com polpa levemente mastigável. É vendido por cerca de 15 reais por libra quando exportado para os Estados Unidos, e é cultivado principalmente na China e na Índia. Os agricultores geralmente começam a colher lítias entre 3 es e 4 es e cerca de 9 horas. Essa colheita antecipada é fundamental para evitar que a fruta fique muito tempo exposta ao sol, o que pode fazer com que ela resseque e perca valor. Essas lítias têm mais de 10 anos e produzem mais de 330 quilos de frutas por ano. Como a casca da lítia é bastante fina, os agricultores devem colocá-la com cuidado em caixas forradas após a colheita. Os cachos de lítias são então desfolhados, empacotados e transportados para a unidade de embalagem. Para transporte próximo, como para mercados locais, as lítias são colocadas em caixas plásticas como estas e transportadas para o mercado o mais rápido possível. No entanto, para lixias destinadas ao transporte de longa distância, como exportações para Singapura, Japão e Estados Unidos, elas são armazenadas em câmaras frigoríficas. Esta instalação pode processar até 4.400 libras de lixias por hora. A lixia seca é outro produto popular porque tem prazo de validade de até 1 mês. Os fornos de secagem de lixia usam carvão como fonte de calor. Os agricultores secam cerca de 18.000 a 20.000 libras de lixias frescas por vez, dessa maneira, por 70 a 72 horas. Eles precisam virar as lixias a cada 6 horas. Após a secagem, 100 quilos de lixias frescas rendem cerca de 30 quilos de lixias secas, e a China é o maior importador deste produto. Com sua doçura suave e cor atraente,
A fruta do dragão costuma ser apreciada fresca ou como suco. Além disso, no Vietnã, a fruta do dragão de polpa vermelha tem sido usada para fazer macarrão instantâneo e pão como parte de um movimento de apoio aos agricultores durante a crise agrícola de 2020. As fazendas de pitaia que exportam para a Europa normalmente colhem seus frutos 32 a 35 dias após a floração. As flores da fruta do dragão são únicas, pois só florescem à noite e murcham normalmente antes do amanhecer, atraindo apenas mariposas noturnas para a polinização. A colheita do fruto é feita manualmente com o auxílio de uma faca afiada para cortar o caule, evitando danificar a casca do fruto. A fruta do dragão é uma fruta tropical interessante porque não cresce nos galhos, mas diretamente no caule do cacto. Depois de cortadas, as frutas são colocadas em cestos plásticos forrados com papel ou deixadas à sombra e transportadas até o local de embalagem em 1 a 2 horas. Após a colheita, a fruta é lavada para retirar sujeira e bactérias da superfície. Em seguida, são classificados por tamanho e refrigerados a 5 graus Celsius para transporte aos mercados ou fábricas de processamento em 42 dias. Um dos produtos exclusivos de fruta do dragão no Vietnã é o pão de fruta do dragão. É criado misturando massa de pão tradicional vietnamita com suco de fruta do dragão em uma batedeira. A massa é então dividida em 36 bolinhas, cada uma pesando cerca de 50 gramas, e modeladas. Esta padaria produz mais de 45 mil pães por dia. O pão é então fermentado e assado a 170 graus Celsius por 20 minutos. Cada pão é vendido por 24 centavos. Logo depois do durião, esta fruta é conhecida como a rainha das frutas, porque é a segunda fruta mais cultivada nas potências frutíferas asiáticas e é vendida por mais de 54,42 ohalês por libra no ZEUA. Chama-se mangostão e tem sabor agridoce com aroma levemente perfumado, e as sementes são comestíveis. Os agricultores geralmente começam a colher o mangostão quando a fruta começa a mudar de rosa claro para rosa profundo para garantir a maturação. No entanto, em muitos lugares, as pessoas também colhem mangostão verde para fazer saladas especiais locais. As árvores de mangostão levam de 4 a 5 anos para dar frutos. Quando madura, cada árvore produz em média 500 frutos por safra. Para os frutos mais baixos, os agricultores irão colhê-los manualmente, mas para os frutos mais altos, os agricultores usarão ferramentas de colheita especializadas. As frutas caídas são colocadas em recipientes separados porque irão escorrer seiva e se espalhar para outras frutas, reduzindo seu valor quando vendidas. A Indonésia, a Tailândia e o Vietnã são os 3 principais países produtores de mangostão do mundo. Os americanos parecem adorar esta fruta adorável porque, em 2023, os EUA importaram 889 milhões de dólares em mangostão, tornando-os o maior importador mundial de mangostão. Rambutan é uma fruta tropical com um exterior distinto e peludo. Tem uma textura semelhante à da lichia, mas oferece uma doçura delicada e um sabor ligeiramente ácido, talvez por serem da mesma família. O rambutan é normalmente colhido no verão, quando a fruta muda de cor de verde para vermelho ou amarelo. Os agricultores colhem os rambutans manualmente, com a ajuda de escadas. Eles arrancam cachos inteiros de frutas dos galhos e os colocam em caixas de espuma no chão. Os rambutans geralmente são colhidos quando estão maduros. Se estiverem maduros demais, machucarão facilmente e ficarão moles durante o transporte. Cada caixa de espuma cheia de rambutans como esta pesa cerca de 48,5 libras. A Tailândia é o maior produtor mundial de rambutans. Em 2023, o país colheu aproximadamente 314 milhões de libras de rambutans. Apenas 1 a 2% desta produção é exportada como rambutans congelados, principalmente para países asiáticos vizinhos e para a Europa. Qual desses você escolheria? Sanduíche de picles ou sorvete de picles?
As fazendas de pepino em conserva são incrivelmente populares nos Estados Unidos, porque 246 milhões de 329,5 milhões de pessoas os consumiram em 2020. Então você já se perguntou como milhões de toneladas de pepinos são cultivados e transformados em picles? Vamos explorá-lo hoje. A primeira coisa que as grandes fazendas fazem antes de semear as sementes de pepino é a preparação do solo. Pepinos prosperam em solos ligeiramente ácidos com uma faixa de pH de 6,0 a 7,5. O crescimento ideal requer solo fértil e bem estruturado. Portanto, o primeiro passo envolve uma lavoura completa. Isso significa revirar o solo 2 a 3 vezes até uma profundidade de 2,5 a 5 centímetros usando um arado ou rototiller. Após o cultivo, a área de plantio é nivelada e preparada para a semeadura. Para garantir um crescimento robusto, os agricultores aplicam fertilizantes ricos em nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, os pepinos são frequentemente alternados com outras culturas, como milho ou soja, para manter a saúde do solo e prevenir o acúmulo de pragas e doenças. Os tempos de plantio variam de acordo com o clima, mas nos desertos da EUA, os agricultores normalmente esperam até depois da última geada, uma vez que os pepinos são sensíveis à geada. As sementes são plantadas com meia polegada de profundidade, com espaçamento de 30 a 18 polegadas. Cerca de 0,9 a 2,2 libras de sementes são semeadas por acre. Em condições ideais, as sementes de pepino germinam em 3 a 10 dias, necessitando de solo quente e úmido para brotar com sucesso. Os agricultores costumam usar cobertura morta ou cobertura de sementes para reter a umidade e regular a temperatura do solo. 3 a 4 dias após a germinação, as mudas perdem seus cotilédones iniciais e produzem as primeiras folhas verdadeiras. Dentro de 6 a 8 semanas, as plantas começam a florescer. Como as flores do pepino florescem por apenas um dia, a polinização oportuna pelas abelhas é crucial. Os agricultores normalmente introduzem as abelhas nos campos quando cerca de 25% das plantas começam a florescer, embora as explorações mais pequenas possam polinizar manualmente. A rega regular é essencial, pois os pepinos precisam de cerca de 2,5 a 5 centímetros de água por semana. Sistemas de irrigação, como sistemas de gotejamento ou aspersão, são comumente usados para fornecer umidade consistente. As plantas de pepino são suscetíveis a doenças como o oídio e murcha bacteriana, e a pragas como pulgões e besouros do pepino, que podem causar danos significativos se não forem controlados. Em 2020, quase 2,3 milhões de hectares em todo o mundo foram dedicados ao cultivo de pepino, rendendo mais de 91 milhões de toneladas. Pepinos em conserva diferem de pepinos fatiados em seu comprimento mais curto e casca mais fina. A variedade Kirby é particularmente preferida tanto pelos jardineiros domésticos quanto pelos produtores comerciais. Pepinos para decapagem são colhidos 50 a 60 dias após o plantio, quando estão firmes, de um verde vibrante e com cerca de 5 centímetros de comprimento. Nos EUA, o rendimento em campo aberto é em média de 3 a 15 toneladas por acre. Nas pequenas propriedades, os pepinos são colhidos manualmente, um processo trabalhoso que exige cerca de 100 trabalhadores por acre, que podem precisar colher 2 vezes ao dia por até 30 dias. Os trabalhadores usam luvas para aumentar a eficiência na colheita e podem coletar em média de 1 a 1,5 toneladas por dia. Para operações em grande escala, as colheitadeiras mecânicas podem processar até 3 acres por hora. Essas máquinas removem folhas e vinhas enquanto separam suavemente os pepinos. Muitas vezes incluem mecanismos de triagem para classificar pepinos por tamanho e qualidade, e sistemas para devolver pepinos não comercializáveis ao campo como matéria orgânica. A China é o maior produtor de pepino do mundo, capaz de produzir cerca de 75 milhões de toneladas por ano.
A Turquia vem logo depois daquele gigante do pepino, com uma produção de cerca de 2 milhões de toneladas por ano. Nestes países, as colheitadeiras mecânicas aumentam significativamente a eficiência, reduzindo os custos de mão de obra e o tempo necessário para a colheita. Após a colheita, os pepinos são transportados para os pontos de coleta em caminhões abertos ou reboques. Para distâncias maiores, os caminhões refrigerados mantêm temperaturas entre 50 e 55 graus Fahrenheit para preservar o frescor. Na estação de recebimento, os pepinos são limpos com potentes jatos de água, inspecionados quanto à qualidade e classificados por tamanho antes de serem transferidos para os tanques de decapagem. Nos EUA, a indústria de picles contribui significativamente para a economia, sustentando 37 mil empregos e gerando milhões em receitas. Mas você sabia que antes de se tornar grande, os picles foram usados pela primeira vez como forma de conservar alimentos antes da invenção da refrigeração? O primeiro registro escrito de picles remonta a 2400 AC, na Mesopotâmia, onde os pepinos eram salgados, permitindo que as pessoas desfrutassem de pepinos durante todo o ano, não apenas durante a época de colheita. Alguns pepinos serão armazenados a 55 graus Fahrenheit, com 95% de umidade relativa por 10 a 20 dias, se não forem conservados imediatamente. Existem vários métodos de decapagem, mas a fermentação continua sendo uma técnica tradicional e amplamente utilizada nos EUARA. Envolve submergir pepinos em uma solução de salmoura feita com 10% de açúcar, sal e água em recipientes herméticos por cerca de 3 semanas no verão ou 5 semanas em climas mais frios. O processo de fermentação não só preserva os pepinos, mas também aumenta o seu valor nutricional. O processo conduzido de 60 a 70 graus Fahrenheit permite que as bactérias fermentem os pepinos, produzindo o ácido láctico que dá aos picles seu sabor picante característico. Picles fermentados são ricos em probióticos, que apoiam a saúde intestinal e estimulam o sistema imunológico. Além disso, com menos de 20 calorias por picles, você pode apreciá-los sem culpa como um lanche ou adicionar um toque especial às suas refeições. Mais de 40 mil libras de pepinos podem caber em alguns recipientes de fermentação de tamanho industrial. Michigan lidera os EUA na produção de picles, com sua indústria produzindo mais de 500 mil toneladas de picles em 2023. Após a fermentação, os pepinos são embebidos em água doce para retirar o excesso de sal e açúcar e obter um sabor equilibrado. Eles são então cortados em fatias finas ou mantidos inteiros e embalados em recipientes com uma solução salina de vinagre, açúcar e especiarias. Então eles são pasteurizados. Os frascos são então selados a vácuo para garantir seu frescor. Toda a produção de picles, desde a lavagem até o produto final, é um processo de alta potência que pode produzir até 5.000 potes por hora. Isso ocorre porque os pepinos em conserva podem estragar-se expostos ao ar por muito tempo. A produção de picles envolve vários estilos, incluindo endro e pão com manteiga, cada um com seu perfil de sabor e método de preparo únicos. Picles de endro, por exemplo, são aromatizados com endro e alho, enquanto picles de pão com manteiga são mais doces, usando açúcar e especiarias como sementes de mostarda e sementes de aipo. Pepinos em conserva são mais do que apenas um condimento crocante nos EUA. Espantosos 75% dos americanos, ou 246 milhões de pessoas, de acordo com uma pesquisa de 2020, não conseguem resistir a essas guloseimas picantes. Eles até inventaram um prato chamado sanduíche de picles. Este amor pelos picles também se torna global, com potências como a Alemanha, a Turquia, a Índia, os EPAs e a Holanda, exportando mais de 70% dos pepinos em conserva do mundo. Embora o endro seja rei nos EUA, o mundo da decapagem é vasto. O picles mais picante do mundo é o picles Carolina Reaper, contendo a infame pimenta Carolina Reaper, que mede mais de 2 milhões de unidades de calor Scoville,
centenas de vezes mais quentes que um jalapeno. Todos os picles são nutritivos e uma boa fonte de vitamina K, essencial para a saúde óssea e a coagulação do sangue. A Índia gosta de picles de manga azeda. O Japão adora seu umeboshi crocante feito de ameixas verdes. Os eletrólitos dos picles, como sódio e potássio, podem ajudar a reabastecer o corpo após o esforço físico, tornando-os uma escolha popular entre os atletas. E os escandinavos preferem o arenque em conserva junto com os pepinos. Os antioxidantes presentes nos picles podem ajudar a combater o estresse oxidativo e reduzir a inflamação. Como você cria seu picles perfeito? Compartilhe suas receitas e dicas nos comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo.